entrevista, então, a jornalista e senadora Ana Amélia Lemos. Lá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Especialmente aos nossos telespectadores, que nesta hora estão aqui acompanhando as notícias quentinhas que interessam ao agro e também à economia brasileira e ao país. É verdade, a gente inclusive vai abrir um espaço para a gente falar sobre os preços do boi gordo, né, e as perspectivas para o ano que vem. Vimos no bloco anterior, né, o quanto está preocupante, né? O setor, inclusive, fez uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater sobre esse tema. Mas vou incluir aqui nessa nossa roda de conversa o analista de mercado da Scott Consultoria, Alcides Torres, que já está aqui incluído nesse trio, para que a gente possa realmente ter aí uma noção, né, da realidade do mercado do boi gordo. Boa tarde, Alcides, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ana Amélia. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Tá certo. Olha só, Alcides, se puder fazer um panorama de como está o momento agora, os preços realmente estão em conflito, o produtor encontra aí uma certa instabilidade? Não, os preços agora eles estão firmes, tá? A gente teve preços medonhamente ruins até agosto desse ano, e a partir de setembro os preços vêm melhorando, e hoje, considerando Praça de São Paulo aí entre 245 e 250 é um preço que já dá para trabalhar, tá? E o mercado é comprador, então a gente tem escalas para 3, 4 dias, final de ano é sempre assim mesmo, muita gente recebe 13º, gente que tira férias, bonificações, etc. Então o consumo melhora e o preço fica firme, tá? Então, a gente teve momentos bem piores, viu, Fábio? Hoje a coisa tá boa, comparativamente. Pois é, né, Ana Amélia? A gente viu realmente agora há pouco uma situação desconfortável, né? As pessoas tendo que, na audiência pública, questionar, né, alguns preços. Isso foi durante todo o ano, né, Alcides? Foi possível demonstrar que o setor viveu altos e baixos, vamos dizer assim, durante o período, né? Bom, no carnaval a gente teve o embargo à exportação de carne bovina, aí o mercado parou de vez, ninguém vendeu nada, tá? Como o preço caiu muito, o pecuarista foi obrigado a vender matrizes, a vender novilhas, a vender as fêmeas para continuar com o fluxo de caixa. Então foi assim, aliás, foi um dos piores anos de preço, foi 2023, tá? Então é claro que se a gente estiver comparando com 2022, 2021, quando a arroba chegou a R$340, hoje está R$100 a menos, está ruim. Mas comparando com 190, 195 em agosto, o preço está bom. Aliás, na agricultura tudo é relativo, viu, Fábio e Ana Amélia? Alcides, para quem não conhece o Ederson Graneto, que foi um grande jornalista de TV Bandeirantes, ele é o nosso chefe aqui, o nosso grande chefe, o nosso líder, mais do que chefe. Ele é sua cara, parece gêmeos, dá a brincar, porque o telespectador precisa saber o que a gente faz aqui dentro também, na hora de compartilhar as coisas boas e as coisas como essa identidade. Essa questão que você falou desse nova mudança, desse novo cenário mais positivo para a pecuária e para o boi gordo, ela se deveu basicamente ao que? A uma estabilização nos custos de produção, porque o confinamento ele encareceu em função dos custos também da alimentação, da ração para o gado. E também a logística nossa que continua deficiente, e aí é o preço pago pelo produtor. Nesse caso, como é que funcionou esse mercado, nesse conjunto de fatores que influem na questão da definição de preços? Olha, o custo de produção caiu, a gente teve preços menores para o milho, tanto é que a gente imagina ainda que a semeadura de milho safrinha esse ano será menor. O preço dos farelos, de maneira geral, o preço da alimentação de gado confinado caiu, e o próprio bovino para reposição também o preço diminuiu, né? É ruim para o criador, mas foi razoavelmente bom para o recriador e para o invernista. Então a gente teve um cenário menos hostil com relação ao custo de produção. O que não esteve bom mesmo foi
a cotação da arroba do boi gordo, e o que caiu, o que também pressionou o mercado, foi que caiu o preço da tonelada da carne bovina in natura exportada, né? Ela caiu em torno aí de 25%, hoje a tonelada está sendo comercializada em torno de 4.500 dólares, tá? Então, com relação a custo, a gente teve um cenário mais ameno, e com relação ao preço foi muito ruim agora, nesses últimos 4 meses do ano, que a coisa deu uma melhorada. Na verdade, sempre essa é uma moeda de duas faces. É ruim para o pecuarista, para o produtor, para a indústria, mas é bom para o consumidor, que está pagando mais barato pela carne. Agora, me chama a atenção essa informação que você acabou de dar sobre a redução no mercado internacional, da queda das exportações. Isso foi motivado por quê? Uma redução no consumo do maior mercado que importa carne do Brasil, ou qual foi o fator determinante para essa queda, Alcides? Não, o que caiu foi o preço, tá? O volume exportado, a gente deve ter um belo desempenho ainda esse ano, menor do que o 2022, porque foi um ano recorde, mas o preço caiu, ou seja, quando a gente fala de preço no mercado internacional hoje, a gente está falando dos chineses, né? Os chineses derrubaram o preço aí de 6.000, 6.500 dólares para 4.500 dólares, tá? Então aquele ágio que existia para a China não existe mais. A China vai continuar sendo um grande parceiro comercial do Brasil, porque eles compram muito. 60% a 65% do que a gente exporta vai para a China. Só que o preço caiu, viu, Ana Amélia? Não o volume. O volume, se não tivesse a parada lá no carnaval desse ano, a gente teria feito outro recorde desse ano. Realmente é um mercado muito interessante para ver o que faz o mercado do tamanho da China como comprador, não só de carne, mas também da companhia de energia elétrica no último leilão que houve, né? Eles estão com tudo e não estão prosa, não é, Alcides? Isso mesmo. Os chineses são os maiores compradores de milho do Brasil, os maiores compradores de grão de soja. Eu arrisco dizer que se não tivesse os chineses aí, o nosso centro-oeste estaria pererecando, viu, Ana Amélia? Eu conheço essa realidade também, né? Os chineses têm um ato de inteligência também. O que nós devíamos fazer no Brasil também é agregar mais valor para ter um pouco de valorização da matéria-prima. Quando a China importa soja em grão, soja in natura, ou milho in natura, ela não cobra nenhuma tarifa de importação. Mas quando é qualquer valor agregado, ração, ou a proteína de soja, ou qualquer um manufaturado, ela já aplica uma sobretaxa para ela agregar valor no seu próprio país. Quer dizer, é um ato inteligente também da China. Não é bom, por isso que muita gente aqui no Brasil prefere exportar matéria-prima, porque hoje o custo do Brasil, não é, Alcides, para todos os setores, é às vezes inviável. Não, é verdade. E o medo de perder esse mercado, nós tivemos até há pouco tempo a China importando produto brasileiro para reexportar para a China, para não abrir nenhum espaço para que entre outro concorrente. Nós aproveitamos bem a taxação na Argentina da carne bovina, e quem dominou, quem tapou esse buraco deixado pela Argentina foi o Brasil. Vamos ver agora como é que vai ser com o novo governo na Argentina. Não está fácil por lá. Agora, Alcides, antes da gente terminar, só para a gente fazer uma projeção aí para o ano que vem, há pouco também na matéria exibida trazia que houve uma estratégia, né, do pecuarista de reter, né, as crias, né, de tentar segurar para ver como é que ia ser o movimento do mercado, e aí talvez ali houvesse maior demanda, né, no momento de maior demanda, soltasse então as carnes. Você acha que essa estratégia pode dar certo para o ano que vem? Por isso que talvez eles não estejam vendo o resultado tão imediato? Olha, nós estamos em pleno ciclo de preço, de baixa. O ciclo pecuário de preços, ele é composto de momentos de alta e momentos de baixa, tá? E a gente está no momento de baixa agora. Esse foi o pior ano. O ano que vem ainda nós estamos com uma sobreoferta de gado, mas esse ano foi o melhor ano para fazer investimento. O bovino para reposição, até eu acredito que o melhor momento até já tenha passado, mas ainda é bom. E a gente deve ter quem está adotando estratégia de médio e longo prazo, certamente está pensando em 2025, 2026, quando os preços deverão estar melhor. Agora, para 2024,
É claro que essa bola de cristal ela precisa ser revista frequentemente, tá? Porque o futuro não existe, né? Então a gente deve ter preços melhores do que os que a gente viveu em 2023, mas também não preços tão exuberantes, porque a oferta está muito grande. Nós percebemos que o Brasil não foi capaz, o consumidor brasileiro não foi capaz de consumir toda a carne produzida esse ano, e o ano que vem a gente precisa ver como é que vai ficar a inflação, como é que vão ficar as medidas econômicas, reforma fiscal, a Ana Amélia sabe disso muito melhor do que todo mundo junto aqui, como é que isso vai refletir no poder de compra do consumidor. Mas o ano que vem é um ano melhor do que o 2023, mas ainda, vamos dizer assim, a alvorada vai acontecer só em 2025, 2026. Alcides, você disse bem, no futuro não existe. Mas, como disse Pedro Malan, nem o passado é previsível no Brasil, né? Então, nem o passado, né? Bom, mas eu tenho ouvi o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, dando informações do que aconteceu no Mato Grosso, que a produção de milho foi muito prejudicada, de soja muito prejudicada por conta dos efeitos climáticos, e isso vai significar uma redução de oferta dessa matéria-prima que é fundamental na ração do gado. Então, eu queria saber de você se essa projeção não está nos cálculos para imaginar uma estimativa sobre esses custos em 2024. Olha, com relação a preço, tá? Como nós estamos assistindo globalmente uma recomposição dos estoques, dos grãos, e o que determina o preço é a quantidade de milho e soja e trigo e sorgo que eu tenho guardado, tá? Então, se no mercado global, se lá na Bolsa de Chicago os preços ficarem contidos, eles acabam ficando contidos também no Brasil, sabe? Então, a gente já esperava uma redução do plantio de milho esse ano, mas isso sim, a gente tem que monitorar para ver o que pode acontecer. E essa seca no Brasil Central foi tão grande que até as pastagens, né, elas atrasaram. A gente teve em 2023 uma safra muito longa, ela só terminou em setembro, e provavelmente a safra, com essa seca toda que a gente passou, que prejudicou o milho, teve replantio, nós estamos estimando uma perda aí de 4 sacas de soja por hectare. Então isso sim deve afetar o mercado. Mas ainda eu quero pensar que as forças do mercado ainda elas são mais fortes do que esses fatos climáticos. Que a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a coisa foi bem, a produção global deve ser melhor, a recomposição dos estoques maiores, então a gente deve ter um atraso, mas o volume ainda de oferta deve ser grande. Mas vamos ver, essa foi uma boa chamada, viu, Ana Amélia? Nós torcemos para que aconteçam as melhores situações para os nossos produtores. Obrigada, Alcides. Obrigado, Alcides. Valeu. Obrigado, Alcides, então, analista de mercado da Scott Consultoria, falando com a gente.